tire o seu dinheiro do banco. Poxa, pastor, que isso, amado? Você é economista? Não. Como é que você dá uma ordem dessa? Primeiro, não estou dando uma ordem, né? É o tema da resenha. Então vamos lá. É um conselho, é uma palavra profética que eu estou liberando sobre a tua vida. Não, quem não tem, fique sem dinheiro, mas não confie em banco. E quando eu falo isso, não é só para você, é para todos. O que significa tirar dinheiro? Primeiro, nós estamos vivendo um momento difícil. O Brasil tem dado papéis de dívidas, né, para os bancos. O Brasil, olha o que o Lula fez. Deixa eu explicar para vocês. Sabe quando você tem carro, casa, moto, e você consegue penhorar? Você pode penhorar, você penhora um carro e você... Sabe quando você vai na Caixa Econômica e pega seus ouros e vai lá e pega um dinheiro e penhora? Então, o governo federal, quando quer dinheiro, o que ele faz? Ele pega ativos do governo, ações da Petrobras, ações da Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios e outras ações e outras estatais que o governo tem. Então o governo faz o quê? Ele faz dívidas com os bancos e assina um termo de dívida com esses bancos para daqui a 10, 20 anos, ou seja, o governante que está não vai pagar, quem vai pagar é o próximo governante. E essa dívida fica com os bancos, ok? O banco vai e empresta 100 milhões para o governo, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, preste atenção. O banco empresta 400 milhões ou 500 milhões ao governo, mas, na verdade, o governo vai dar um papel para ele, um documento, como se fosse um cheque, de 600 milhões, ou seja, ele empresta 500 e recebe 600. 100 milhões aí, estou sendo assim estou sendo bem generoso. Ele recebe 600. O banco, com aquele papel de 600 milhões, o que ele faz? Essa dívida é uma dívida pública. Ele vai e pode vender esse papel, já que ele tem 100 milhões de lucro do governo, porque ele emprestou 500 milhões para o governo, então esse banco vai ganhar 20 milhões vendendo esse papel a 520 milhões. Ok? Então, eu emprestei ao governo 500 milhões, o governo me deu um papel confessando dívida de 600 milhões, e eu vou vender esse papel que confessa a dívida de 600 milhões para um agente externo, um agente exterior, a não ser que haja no documento, um contrato, dizendo que não se pode vender para mercado exterior. Só que isso, via de regra, isso não existe. Via de regra, é uma moeda, vira uma moeda de grande monta. E aí o que acontece? Eu vou e vendo esse papel de 600 milhões por 520 milhões. Ganhei 20 milhões assim, ó, fácil. E a pessoa, americano, inglês, chinês, compra esse papel de dívida do governo por esse valor e está ganhando 80 milhões. E aí o que acontece? O governo pegou 500, mas está devendo 600. Como é que o governo vai pagar esses 100 milhões a mais além dos 500? Repito, como é que o governo vai pagar 600 milhões, ele pegou 500, mas vai pagar juros de 100 milhões? Como é que o governo vai pagar 100 milhões nessa dívida? Ah, mas é dívida de 10 anos, é precatória. Só que nós temos, gente, você que está em casa, se você comprar mais do que você ganha, o que acontece com você? Você se enrola. Você se enrola. Se você comprar mais do que você ganha, você se enrola, porque tem luz, tem água, tem telefone. E aí, se você... chega uma hora que você não consegue pagar tudo, uma hora vai enrolar a luz, vai atrasar a luz, vai cortar, a energia elétrica vai ser cortada, vai atrasar a água. Então, o que acontece? O governo, sim, ele emite títulos... Não, ele já está fazendo dívida com títulos públicos, depois dos títulos públicos, tá? Então, ele vai vendendo papéis, vendendo papéis, vendendo papéis, vendendo papéis. Na verdade, isso é uma fraude econômica. É legal? É, mas é uma fraude. Porque o governo não produz nada. Com que ele conta para cobrir esse rombo? Ele conta com impostos, taxas.
Por que que nós somos os únicos que compram carro, mas no final, depois de 10 anos, 40% do carro é do Estado, não é nosso? Por que que nós compramos uma casa e depois de anos, na verdade, você não tem nada, você não tem carro, você não tem carro, você não tem imóvel, você não tem nada, porque o IPTU que você paga todo ano, o ITBI que você paga na transmissão de imposto, tudo que você compra, na verdade, o governo é teu sócio sem te dar nada. Sócio é quando eu entro com 50, você entra com 50 e temos ali 100. Só que o governo é meu sócio, não me dando nada, muito pelo contrário, todo ano me cobrando. Ele me cobra ISS, ele me cobra INSS, ele me cobra COFINS, ele me cobra PIS, ele me cobra várias taxas que eu pago na luz, na água, nos insumos, na gasolina. Ele me cobra pedágio. Ele me cobra IPVA, ele me cobra o verdinho, ele me cobra... Olha bem, você não... É uma ilusão achar que eu tenho um caminhão, que eu tenho um carro ali. Eu não tenho, eu uso. Gente, deixa o like, por favor, ajuda a gente aí. Me ajuda aí, me ajuda aí. O meme ficou... É viral esse meme, né? Entenda, você não tem nada. Se você se ilude ao achar que você tem... eu tenho, você não tem nada. Preste atenção aqui. E aí... Quando Deus fala conosco, nós temos que ficar ligados, gente. Precisamos ficar ligados com o que está acontecendo. O que está acontecendo? Você lembra do gato Félix? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Por quê? O Lula... E aí, eu não estou falando de política, presta atenção, estou falando do gestor, e não de PT, não... por favor, hoje vamos tratar de forma econômica. Claro, vamos pincelar a política, mas não de forma tão política. Vamos traçar isso de forma profética, porque está dentro de um contexto escatológico. O que está acontecendo então, gente? Se eu não tenho como pagar, se o governo não tem como pagar esses papéis, que com o tempo vai vencendo, por exemplo, o Fernando Henrique pagou papéis que veio lá do Sarney. Michel Temer pagou papéis que veio do Lula. Bolsonaro pagou papéis que veio do Fernando Henrique. E agora Lula está pagando papéis que veio dele mesmo, do primeiro governo, que veio... Então, entenda, vai sempre haver isso. Só que cada governo tem que fazer o quê? Fazer o seu dever de casa economizando ou diminuindo custos e gastos para que a dívida não aumente. O pessoal fala assim, o maior nível de dívida que o Brasil teve foi em 2020, mas vamos lembrar o que houve em 2020? Para ter um nível de dívida tão grande. Mas não foi só o Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Rússia, Índia, todos aumentaram suas dívidas, Bélgica, França, Portugal. Por que que todos em 2020? Por que que em 2020 houve uma grande endividamento das nações? Porque simplesmente houve a PAN. A PAN levou os países a ter que fazer coisas, contratando tinas. Aqui teve... o Brasil teve que liberar valores emergenciais aí para as pessoas poderem comer, para a economia não parar. Aquela história que o outro falou, né? Fique em casa e perca o emprego. Então, eu prefiro dar dinheiro ao povo do que mandar o povo ficar em casa. A economia tem que girar, tá ok? Não estava errado, a maneira como ele falou foi estranha, dá a impressão que ele estava fazendo pirraça. Os nossos políticos, infelizmente, são muito midiáticos. Eles, ao invés de eles sentarem, serem didáticos com o povo, explicar, né? É igual o outro. Se você achar que está caro o arroz, não compre. O feijão, não compre. O papel higiênico, não compre. Tem sabugo. Sabugo limpa, costa e penteia. Se você achar que a cachaça tá cara, pô, aí... Conversa, manda pendurar que a cachaçinha não dá, né, irmão? Cachaçinha a gente tem que tomar. Sabe, esse tipo de comunicação que os políticos fazem, extremamente jogando para a plateia, essa coisa de querer bancar o salvador da pátria, isso arrebenta com a gente. Isso arrebenta com a gente. Porque, na verdade, eles não são didáticos, eles não ensinam, eles não nos levam a um entendimento do que é necessário e do que não é. Mas é isso que eles falam para a gente.
Então vamos lá. O que está acontecendo hoje? O Brasil precisa de dinheiro urgente e não tem mais de onde tirar. Você sabia que os Correios, eu não sei se ainda recebeu, se alguém tiver essa informação, me ajuda aí. O pessoal dos Correios não recebeu o 13º até o final do ano passado. Petrobras não é aquela empresa que dá grandes lucros como já deu numa época. Várias empresas que o governo ainda tem controle, mas está acontecendo um movimento mundial que a gente precisa ficar muito ligado. Que movimento é esse? Um movimento que as pessoas as nações já estão esperando algo. Mas enquanto as nações estão esperando algo acontecer, o nosso país está sendo delapidado. O nosso país está sendo totalmente... Olha bem, o Correios tiveram um prejuízo de 424 milhões em janeiro. Agora, é 2025, olha ali a data. Gente, Eletrobras, Petrobras, Correios, essas empresas, elas estão no fundo do poço, gente. Olha aí, os Correios tiveram um prejuízo de 404 milhões em janeiro. Olha o gráfico. Saúde Temer cresceu ali com Bolsonaro, aí veio 21, 22, 26, chegou em 24 agora para 25. Por quê? Agora vamos lá, por quê? As pessoas não gostam que a gente fale, mas é roubo.